Suas ideias estão presas? Você passa dias e dias e não consegue? Iogurte sem título, porque o que importa mesmo é o conteúdo. Vou até fazer uma dissertação. Caminhos para combater a intolerância à lactose. Gostei! Não, né? Vamos fazer uma redação a sério? Roda a vinheta. Alô, alô, Brasil! Alô, internautas! Estamos no ar para treinar redação. E hoje a gente discute a relação entre a má alimentação e o aumento do sobrepeso da população brasileira. Esse tema tem um DNA do Enem. Primeiro, porque estimula o candidato a mostrar como percebe as questões sociais, culturais, científicas e políticas. Joga a bola para que você proponha formas de enfrentamento à situação. E com aquele bônus que faz toda a diferença, a ajuda dela, que já tem cartão de milhagem aqui no programa, professora Milena Aich. E aí, Seja bem-vinda mais uma bom, vez. meu querido? Obrigada pelo convite de novo. Primeiramente, temos que ler corretamente o enunciado. Não tem como. O tema da Sempre, né? redação. Sem dúvida. Então, a gente tem nesse tema que ficar atento ao, ou em todos os temas, ficar atento ao que realmente precisa ser desenvolvido. Um candidato bem preparado, ele sabe que toda dissertação argumentativa, ela se situa, ela vai tratar de uma polêmica, ela se situa entre polos opostos de compreensão e de posicionamento diante da vida, né? Às vezes, esses polos opostos estão subentendidos. Se nós buscarmos um pouquinho num passado recente do Enem, né, o tema da persistência da violência contra a mulher, né, na realidade brasileira. Ali, nós temos polos opostos, mas eles não estavam dados no tema. Poderíamos pensar, por exemplo, na mulher, de um lado, enquanto vítima dessas agressões, e nos agressores, de outro lado, né? Ou então, outros polos possíveis ainda nesse tema. O fato de que a legislação brasileira se aprimorou na defesa, a gente tem hoje em dia a Lei Maria da Penha, mas... Por outro aspecto, nós temos um aumento do índice de registros de violência contra a mulher. Isso o candidato teria que trazer de casa, da sua preparação, essas informações e chegar à conclusão e relacionar. Agora, aqui não. A gente tem esses polos já dados no tema e precisamos atentar ao que há de relação entre eles. Porque é interessante que, assim, num texto dissertativo argumentativo, já que ele fala, sempre ele se desenvolve em torno de uma polêmica, o que tem de surpreendente nesses dois polos, quando a gente confronta os dois? Parece um pouco estranho, porque se a gente fala em sobrepeso, a nossa tendência imediata é supor que há um excesso de boa alimentação. Mas não, ele está falando de má alimentação. Então, peraí, tem algo aqui perturbador, que incomoda, que surpreende. E qual é a relação possível? Isso já está dado ali, já tem uma dica para o candidato. E é isso que ele tem que desenvolver. Agora, professor, num tema como esse, se eu falar sobre sedentarismo, eu estou tangenciando o tema? Com certeza. O que acontece? O sedentarismo, ele não é um dos polos, ele até contribui para um deles, que é o sobrepeso. Mas se eu fosse falar sobre sedentarismo, eu teria que desenvolver aspectos, por exemplo, da educação física nas escolas, né? Do que motiva as pessoas, hoje em dia, a serem mais sedentárias, né? Tem várias coisas a serem ditas sobre o sobrepeso, especificamente, atual, que não entrariam numa redação que relacionasse o sobrepeso à má alimentação, que seriam específicas do sedentarismo, seria outro tema, outra redação. E aí, se o candidato fizer isso, ele vai perder pontuação importante no quesito tema. Ele não vai ter a nota dele inteira nesse quesito que é o tema, que é um dos quesitos julgados, né? A gente tem isso lá no manual de redação do Enem. Então, vamos ver um texto de apoio e caprichar na interpretação? Vamos Bora agora. lá? Então, esse primeiro é de 2014, do Portal Brasil. A Pesquisa Nacional de Saúde, realizada pelo Ministério da Saúde, em parceria com o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostra que a população brasileira está preferindo alimentos mais gordurosos na hora de se alimentar.
De acordo com os dados, cerca de 60% dos alimentos com maior teor de gordura fazem parte da alimentação diária da população. Na pesquisa feita entre agosto de 2013 e fevereiro de 2014, com 63 mil pessoas em todo o país, 37,2% dos entrevistados disseram que comem comida muito gordurosa. Entre os homens, esse percentual é de 47,2%. Num texto como esse, professora, quais dados são os mais importantes? Em primeiro lugar, aquilo que surpreende. Porque até bem pouco tempo atrás, se nós pensássemos na alimentação tradicional do brasileiro, a gente pensaria em quê? Arroz e feijão. Arroz e feijão, pois é. Né? O bom e velho arroz e feijão. Que a não ser que se trate de uma bela, de uma feijoada, o arroz e o feijão, né, do dia a dia, ele não é um alimento muito gorduroso, né? E, no entanto, o que essa pesquisa está apontando aí é que as pessoas estão preferindo alimentos gordurosos. Isso já é uma mudança, já é uma coisa, uma surpresa, né, em relação à alimentação do brasileiro. Isso não era comum na tradição que perdurou por muito tempo. Outro dado importante, que aí eu estou apontando para o aspecto da gravidade, é o fato de que mais de 47% dos homens têm preferência por alimentos muito gordurosos, né? Tem esse advérbio de intensidade aí acrescido. E a mídia costuma divulgar, né, que os homens têm um maior risco para doenças cardiovasculares. Acrescentando-se aí o dado de preferência por alimentos muito gordurosos, tem um problema de saúde social, porque 47% é muita gente. Isso vai incidir socialmente de alguma maneira. Se o texto trouxer imagem e elemento escrito, vamos ver 2 exemplos? Vamos. Ai, nossa senhora, essa imagem, ela causa, assim, uma perturbação na gente, né? Um estranhamento. Ver um bebezinho ali se alimentando de um sanduíche enorme, né? Condimentado, gorduroso, aquela gordura escorrendo, dá um incômodo na gente, né? Essa é a primeira sensação, que está no nível sensorial, de incômodo. E ela é impactante, mas ainda está no nível superficial de interpretação. O candidato, ele tem condições de aprofundar a leitura de imagens, em especial quando ele está familiarizado com gêneros textuais que se aproveitam bastante de imagens, como é o caso das campanhas publicitárias. Isso é uma campanha publicitária, embora não seja para vender nenhum produto. E aí, provavelmente, é para causar alguma mudança de comportamento, né? A gente sabe, e aí a Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul reforça, através dessa campanha, quando a gente olha para a imagem com mais cuidado, vê que no outro seio tem um recado ali, né? O seu filho é o que você come. Para quem que é esse recado? Para quem que está falando? Para a mãe, essa mãe que amamenta. Então, a gente sabe que o metabolismo da mulher vai digerir e vai ser passado para a criança através do cordão umbilical. E a criança não tem escolha. Então, cabe à mãe, né, cuidar daquilo que ela se alimenta para que chegue bem à criança, porque aquilo que ela vai ingerir através do leite nos seus primeiros 1000 dias de vida, né, se ela estiver sendo amamentada, vai acarretar consequências, a campanha explica isso um pouco, para o paladar da criança e para a saúde dela para sempre. Já a outra imagem, a que mostra para a gente um gráfico, ele condensa informações, aspectos importantes do tema. Então, por exemplo, o que vale para o candidato, que pode ajudá-lo, é perceber se o gráfico tem, como esse apresenta aí, uma legenda. A gente tem nessa legendinha aí uma informação que ajuda a gente a traduzir o que o gráfico está mostrando. Nas colunas de cor laranja se trata de dados relativos às mulheres, nas colunas de cor azul fala-se dos homens, nas colunas de cor preta já é o conjunto de ambos os sexos. Então isso ajuda o candidato a interpretar. Abaixo do título, ainda antes do desenho do gráfico em si, o texto apresenta que mais de 50% da população com mais de 18 anos no Brasil já está com sobrepeso. Então, é muita gente, isso tem um impacto social, não estamos falando mais de indivíduos. Estamos falando, por exemplo, de como isso vai impactar na medicina, né, nos hospitais, porque o sobrepeso e a obesidade acarretam outros problemas de saúde, de coração, né, na circulação, diabetes, tem vários problemas possíveis. Isso vai acarretar no medicamento, né? Às vezes no orçamento familiar, porque a pessoa vai ter que comprar medicamentos. Então, tudo isso tem que ser pensado e ele pode ser extraído do gráfico. Cabe ao candidato, na sua preparação, procurar se familiarizar com o gráfico. Isso ajuda ele bastante. Não é perda de tempo, é ganho. Facilita na hora da prova. O candidato não pode falar umas frases do tipo: como foi visto no gráfico, como está no gráfico. O texto do candidato, ele tem que ser autoexplicativo. Então, ele não pode copiar trechos de textos de apoio e ele não pode contar com a boa vontade do avaliador, com a segurança de que o avaliador ele já sabe o que está no texto de apoio, posso me referir a ele numa boa.
O avaliador não tem obrigação de conhecer o que está no texto de apoio, isso não vem ao caso para o candidato. O candidato, o que importa é que ele saiba interpretar o texto de apoio e traduzir essa interpretação, essa reflexão dele no texto, sem cópia. Então, ele pode se referir a essas pesquisas sem dar essa mancada, com perdão da gíria, de apontar diretamente para o texto de apoio. Tem um jeito muito simples de fazer isso, que é a utilização correta dos artigos. Lembra? A gente aprende lá no fundamental que o artigo definido ele serve para apontar para algo que é conhecido de ambos os interlocutores. No caso, os textos de apoio. Seria um erro ele usar o artigo definido. Ele diria assim, gráfico tal... Está pressupondo que o avaliador sabe que gráfico é esse. Ao invés disso, ele pode simplesmente dizer uma pesquisa assim assado aponta para tal informação. Pronto, ele neutralizou aí de qual pesquisa ele está falando. Hoje a gente treina redação. O tema? A relação entre a má alimentação e o aumento do sobrepeso da população brasileira. Se você está por fora do assunto, repara só nesse texto. O Brasil é um prato cheio para as redes de fast foods. Na América Latina, segundo dados de uma pesquisa divulgada no ano passado pela EAE Business School, escola de negócios sediada na Espanha, a população brasileira é a que mais gasta nesse tipo de alimentação. Em uma avaliação mundial desses valores, percebe-se que o país só perde para os Estados Unidos e China. São cerca de 53 bilhões investidos em hambúrgueres, sanduíches, refrigerantes, massas instantâneas e outras refeições rápidas. O tema e todos esses textos de apoio não é muita coisa para digerir ali naquela pressão, o tempo correndo? Olha, se ele deixou para resolver isso só no dia da prova, vai ser muita coisa mesmo, né? Agora, o candidato tem que se familiarizar com essa feitura de prova. Ele tem que praticar, participar de simulados, se ele não tiver oportunidade em casa mesmo, procurar se manter atualizado, acompanhar o nosso noticiário, né? O tema do Enem, ele é de natureza científica, cultural, política ou social, então o candidato tem que procurar se manter atualizado nesses campos do conhecimento. Com todos esses dados, com tudo que a gente trouxe, se você tivesse que fazer uma redação sobre esse tema, que argumentos você usaria? Olha, são muitos argumentos possíveis, sabia? Eu fui pesquisar, a história não tem fim, você encontra coisa em relação a esse assunto. Primeira coisa, eu pensaria em políticas públicas que privilegiassem, em primeiro lugar, acesso a boa informação a respeito do que é se alimentar bem, de como combater esse sobrepeso, há outras coisas a se fazer em termos de atividade, enfim, né? Se pode promover projetos que cheguem às pessoas para que elas se movimentem mais, se alimentem melhor, através de uma educação, mas de uma educação que leve em conta a singularidade dos diferentes grupos sociais, né? Se você está lidando com adolescentes, você vai ter um tipo de diálogo, se está lidando com pessoas de mais idade a outro, em cada região do país, isso tem que ser considerado. Agora, como que eu cheguei a todas essas informações? Algumas coisas eu já sabia, outras foi através de pesquisa. Então, eu vi um documentário de um cineasta brasileiro, que é o Silvio Tendler, chama-se O Veneno Está na Mesa. Tem o número 1, o número 2, trata da produção de alimentos no Brasil, chamando atenção para um uso perigoso dos agrotóxicos e valorizando a agricultura orgânica, familiar, enfim. E tem um outro documentário, se não me engano é norte-americano, em que o cineasta, ele se colocou na condição de cobaia. Ele passou um mês só se alimentando de fast food e registrando as consequências disso para o organismo dele, né? A família, o médico, ele já tem insistindo para que ele parasse. Para com essa experiência maluca, você vai morrer, vai ficar doente, vai desenvolver diabetes. Mas ele insistiu, ele quis cumprir a meta, depois ele voltou. Chama-se Super Size Me, a dieta do palhaço. E se o candidato trouxer um exemplo pessoal para a redação? Nossa, isso é perigosíssimo. Às vezes, né, ele tem uma experiência relevante, né, que dialoga com esse tema e ele acha que com isso ele pode contribuir, pode mostrar conhecimento de causa, e aí ele entra numa armadilha muito complicada que pode comprometer toda a preparação dele e, enfim, ele não vai nem tirar uma nota ruim, ele não vai perder ponto, ele vai tirar 0, porque no momento em que ele fala dele, ele deixa de fazer um texto dissertativo argumentativo e vai fazer uma narrativa biográfica. É outro gênero textual. E 2 aspectos do texto podem levar a nota 0 assim de imediato. Alguns, mas 2 que tem a ver com o que a gente está dizendo aqui. A fuga ao tema,
e a fuga ao tipo de texto. E aí é 0, está eliminado, ano que vem tenta de novo. Ah, uma dica. O texto dissertativo argumentativo é escrito no presente, não requer marcação temporal. É bem diferente dos textos narrativos e descritivos, né, professora? Olha só, vamos tomar cuidado com isso e esclarecer. No caso do texto narrativo, é necessário que haja uma progressão temporal, né? Ainda mais se for de natureza temporal cronológica, não tempo psicológico, mas aí a gente entra em análise da literatura. De fato, no texto narrativo você tem presente, passado e futuro, e isso deve ser marcado através da forma dos tempos verbais. O texto descritivo, ele se atém apenas a um momento específico, né? Não tem muita mudança de tempo, não. O texto dissertativo argumentativo, ele foca no presente na medida em que ele trata de assuntos da contemporaneidade. Mas o candidato pode, por exemplo, se valer de um argumento histórico, e aí ele pode precisar, nesse momento, trabalhar com um verbo no passado, né? Pretérito, perfeito, imperfeito, mais perfeito. Ou, na proposta de intervenção, não é uma coisa que ainda está para ser feita, que deve ser feita, então ele pode ali trabalhar com o verbo no futuro. O importante é que a centralidade do tema ele esteja focado na contemporaneidade, na atualidade, no presente. O tema, você já sabe, a relação entre a má alimentação e o aumento do sobrepeso da população brasileira. Professora, recapitula os pontos mais importantes que a gente já conversou aqui. Olha só, nós falamos de introdução. Então, na introdução é necessário contextualizar o assunto, apresentar dados, um pouco de criticidade e apontar para o que seria o ideal, a melhor, pelo menos teoricamente, a melhor condição para aquela situação. Depois a gente parte para a argumentação, desenvolvimento do texto. Aí é importante que o candidato desenvolva um argumento em cada parágrafo, lembrando de articular bem os parágrafos, valer-se de bons mecanismos de coesão, né? Isso aí também a prática vai ajudá-lo bastante, o estudo. E depois, chegando na conclusão, retomar um pouco do que foi dito de maneira coerente e, lembrando do ideal que foi apontado lá na introdução, agora mostrar uma proposta que torne esse ideal viável, de uma maneira prática, né, possível, através de políticas públicas, enfim, ele tem que fazer aquilo ser realizável. Lembrando sempre, Lande, linguagem formal, não é momento dele se valer de gíria, não é dele brincar, que é papo sério, tem que escrever com cuidado. Agora, professora, se eu tô lá na prova e me dá um bloqueio, não consigo pensar em argumentos, Geralmente acontece com quem não se preparou adequadamente, não seguiu o nosso conselho. Mas ele pode se valer de voltar nos textos de apoio. Eu costumo recomendar para os meus alunos que eles receberam o envelope, na hora que puderam abrir o envelope. Primeira coisa, corre lá, vê qual é o tema da redação. E aí, se ele se sentir familiarizado, seguro, der uma inspiração assim na hora, opa, já escreve logo. Ou, na verdade, o que eu acho preferível, ele colocar tópicos de coisas que ele sabe a respeito, que ele considera importantes, substanciais, que vão contribuir para o texto dele, ele coloca em tópico, não dá para desenvolver rascunho, isso não tem tempo. E aí ele volta, vai fazer a prova, porque a prova do Enem, toda ela remete, quase toda, a questões de natureza social, política, cultural, científica. De alguma maneira, a prova talvez possa ajudá-lo, é bem provável que isso aconteça. E muita atenção aos textos de apoio também, né? O próprio Guia do Estudante, ele recomenda essa maneira que eu apresentei, essas duas maneiras que eu apresentei, né? O candidato que se sente muito inspirado, seguro naquele texto, já escrever logo, ou fazer o tópico, fazer um breve rascunho do que é mais importante, voltar para a prova e no final, agora, lembrando que nesse final, esse tempinho que ele tem que reservar um tempo para esse final, né? De 1 a 1h30. Aí vai depender de cada candidato. E com isso ele também tem que se preparar, ter uma noção de quanto tempo ele leva para fazer uma redação. Ele tende a escrever mais rápido? Guarda 1 hora. Se ele demora um pouquinho mais, 1h30. Porque ele tem que fazer as questões, preencher o cartão de respostas e fazer a redação. Então, administrar o tempo é fundamental. Não adianta, para a redação pelo menos, ficar pensando em temas atualíssimos, porque a prova é feita lá no começo do ano, né? Coisas que acontecem em 2017 não tem tanta chance de virar tema de redação. Até por uma questão lógica, a gente aponta para esse cuidado, né? Eu não sou da banca do Enem. Se eu fosse, eu nem poderia estar aqui, né? Os professores que assinam um contrato de sigilo. Mas a gente pode falar da que observa de fora e até por uma questão logística, já que a prova tem que ficar pronta, né? Por uma questão lógica, mais ou menos no meio do ano, então ela provavelmente começa a ser feita lá no início. Então ela vai dialogar, sim, com uma atualidade, mas não uma atualidade imediata.
data, é uma coisa recente. Então, do ano passado para trás, coisas que tenham sido relevantes. Para esse ano de 2017, a gente vai pensar no que foi relevante em 2016, né? A exceção são questões de efemérides. Efemérides são datas de grandes aniversários, aniversário de morte de alguém muito importante ou de nascimento. Então, as efemérides, às vezes, elas levantam possibilidades de tema. Nós temos esse ano o centenário de nascimento do escritor Antônio Calado, que escreveu Quarupi e que pode trazer aí a possibilidade de um tema relacionado a uma questão indígena. Ou, e aí esse eu acho também bastante importante, é o centenário de morte do Oswaldo Cruz, que é um dos maiores sanitaristas do mundo, né? Talvez o mais importante do Brasil, né? Em função dele existe lá a Fundação Oswaldo Cruz. E nós tivemos, de uma maneira, recentemente, questões importantes que impactaram a nossa sociedade relacionadas a saneamento. O evento do Aedes aegypti, né? O que ele causa todo ano e que causou recentemente em função de dengue, zika, chikungunya. É algo que a gente deve ficar atento. Agora, não estamos dizendo qual vai ser o tema. A gente está especulando, né? Pensando a respeito. E a gente tem um programa sobre esse tema. Vai lá no site, horadoenem.mec.gov.br. É o programa 180. Você, professora, que fez lá o Enem, né, ficou lá sentada, tal, experimentou aquele momento, você fez a redação, você contou um pouquinho de estratégias para fazer a redação, mas como é que você fez com aquela pressão do tempo? Como é que você fez? Olha, Landi, assim, eu não faço a redação para passar, né? No meu caso individual, não tem tanto essa pressão que eu estou estudando para conseguir adentrar a universidade. É diferente. Mas o candidato, ele pode melhorar a preparação dele, se mantendo informado, se mantendo, sim, atualizado, dialogando, escrevendo bastante, treinando a linguagem formal e se situando em relação aos debates. O que a redação do Enem procura verificar no candidato é se ele tem uma condição madura de se posicionar em relação a um debate, a uma polêmica que permeia a sociedade como um todo. Porque a pessoa que não consegue, de uma forma madura, através de argumento, o que ela vai fazer se ela discorda? Se eu discordo de você de alguma coisa e não consigo argumentar, vou partir para a força bruta, né? Vou brigar contigo. Não pode. Não dá, entendeu? O candidato tem que mostrar que ele é capaz de, no ambiente universitário, lidar com questões polêmicas de uma maneira civilizada, uma atitude cidadã. Isso é importante. Professora, hora do bolão. Quais temas você apostaria? Olha, um tema que está me chamando muito a atenção é o caso da biomedicina, manipulação do DNA, biotecnologia. Isso está em ascensão, tem um pessoal jovem aí que está pesquisando nesse tema. O Brasil sediou, mas é muito recente, né? Sediou agora em 2017 uma espécie de um congresso sobre isso, mas se fez o congresso agora, em 2017, é porque isso começou a ser discutido antes. Então, eu acho que é algo que é interessante porque o pessoal mais jovem tem facilidade de acesso a esse tipo de informação, isso causa muita polêmica. Manipular DNA, recentemente saiu até que já é possível manipular embrião humano, já conseguiram, não levaram adiante, mas isso começou há pouco tempo e está bombando, então eu acho que há uma possibilidade sim. Muitíssimo obrigado mais uma vez por ter voltado. Espero que tenha ajudado. Ajudou muito, com certeza. Muito obrigado mesmo. Eu que te agradeço. Ai, tá vendo como estudar faz toda a diferença? E você pode fazer essa diferença hoje, agora. Sempre que precisar, nosso site está cheio de entrevistas e professores resolvendo exercícios. Então vai lá, horadoenem.mec.gov.br e até a próxima.